Olá a todos, meu nome é Carolina Souza, eu sou fisioterapeuta, especialista em distúrbios do movimento, especialista em doença de Parkinson e tenho uma linha de pesquisa grande com neuromodulação não invasiva para tratamento dessas doenças. Gostaria de agradecer a organização desse evento, especialmente o Parkinson Online e a Associação de Parkinson. Vou compartilhar a minha tela com vocês. E a nossa ideia aqui hoje é falar sobre a neuromodulação para tratamento de pessoas com doença de Parkinson. Eu trabalho no grupo de distúrbios do movimento do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, sou membro do Departamento de Neuromodulação, Departamento Científico de Neuromodulação da Abrafim, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional, e também faço pesquisas no ambulatório de neuromodulação da Divisão de Fisioterapia do Hospital das Clínicas. A nossa ideia hoje é falar sobre a neuromodulação no âmbito de pesquisa e no âmbito de abordagem nos tratamentos para os nossos pacientes, abordagem clínica desses pacientes. E quando a gente pensa em neuromodulação, é importante a gente entender que quando vocês forem pesquisar sobre neuromodulação, existem dois tipos de neuromodulação. A neuromodulação invasiva, que nada mais é do que um ato cirúrgico, que vocês conhecem como o DBS, por exemplo, que é a estimulação cerebral profunda. Eu vou explicar um pouco mais adiante. E o que nós vamos tratar nessa aula de hoje é a neuromodulação não invasiva, que é feita com alguns recursos, como o TMS, que é a estimulação magnética transcraniana, e como o TDCS, que é a estimulação transcraniana por corrente contínua. Aqui só um exemplo de como é feito o DBS. Então, o paciente, aqui é uma representação do nosso cérebro, e onde possivelmente está alterado na doença de Parkinson. Aqui são os possíveis alvos da estimulação, e no caso do Parkinson, o mais comum é o globo pálido interno ou o núcleo subtalâmico, que é esse que eles estão mostrando agora. Coloca-se um eletrodo por via esterotáxica, e o paciente recebe uma estimulação constante, né, isso é um ato cirúrgico. Essa estimulação fica o tempo todo no paciente, que é controlado por um programador, que fica aqui no peito do paciente, e a gente consegue ajustar essa estimulação durante algumas sessões. O paciente precisa voltar para essa estimulação. Então, esse é um tipo de neuromodulação invasiva, né, que é o DBS. Um outro tipo de neuromodulação não invasiva, que é o que a gente vai discutir aqui hoje, é a estimulação magnética transcraniana. Aqui é um dos aparelhos que tem no mercado, que fazem esse tipo de estimulação. Essa estimulação, o paciente ele recebe, a gente escolhe uma área que a gente quer estimular, o paciente recebe um estímulo como se fosse um campo magnético local, e esse campo magnético tem a capacidade de modular a atividade cerebral, para mais ou para menos, dependendo do objetivo do tratamento, do protocolo. Então, por exemplo, se a gente faz essa estimulação aqui no córtex motor, essa estimulação tem a capacidade de gerar contração muscular, né, potencial evocado motor, isso observado na eletromiografia, ou ao próprio olho nu, quando nós fazemos o estímulo, você observa a contração muscular. E isso vem sendo estudado há muitos anos. Os trabalhos começaram em 85 com o professor Pascoal Leone, em Harvard, tratando pacientes com depressão, e depois isso foi ampliado para outras doenças, como AVC, tem um número grande de trabalhos com AVC, é utilizado também para tratamento de dores crônicas e também para tratamento da doença de Parkinson, para sintomas motores e não motores. Um outro tipo de neuromodulação que nós utilizamos é a estimulação transcraniana por corrente contínua, que ao invés do paciente receber um estímulo magnético, ele recebe uma corrente elétrica, que também tem a capacidade de modular a atividade cerebral, é uma corrente de baixa frequência, e nós utilizamos, por exemplo, para melhorar a performance esportiva, é feita com esse aparelho aqui.
ou para tratar manifestações neurológicas ou ortopédicas na doença de Parkinson e outras doenças também. Em relação às bases fisiológicas do tratamento, como é que o tratamento funciona? Existem fases do tratamento. Uma fase inicial que nós chamamos de indução, e esse estudo fala sobre isso, esse estudo fala sobre princípios fundamentais, né, base neurofisiológica de como funciona o tratamento, é um trabalho que foi publicado em 2017, falando sobre isso. Nesse gráfico a gente pode observar aqui o ganho em termos de desempenho no primeiro dia de tratamento, segundo dia de tratamento, terceiro dia de tratamento, quarto dia, quinto dia. Nas sessões de TMS, que é a sigla em inglês, né, de estimulação magnética transcraniana, no primeiro dia o paciente recebe o estímulo, tem um ganho, e se esse estímulo se repete no dia seguinte, ele tem um ganho adicional, e isso vai aumentando conforme as sessões vão sendo realizadas. Se tivessem mais dias aqui, provavelmente essa curva ia ascendendo cada vez mais, e até o paciente obter, ou a pessoa obter um platô dessa melhora, ou seja, as sessões elas devem ser diárias, normalmente nós fazemos sessões diárias com intervalos nos finais de semana, dependendo da quantidade de sessões, os protocolos variam de 20 a 15 sessões, para doença de Parkinson normalmente de 20 sessões, para tratamento de sintomas motores e para tratamento de sintomas cognitivos, por exemplo, até 30 sessões, se o paciente tem algum declínio cognitivo, perda de memória ou depressão, também são mais sessões. Para tratamento, por exemplo, de dor, as sessões são mais curtas, cerca de 10 sessões é o suficiente. Então, o protocolo funciona dessa maneira. Então, tem uma fase que nós chamamos de indução, que são essas sessões diárias, e uma outra fase que nós chamamos de manutenção, que nada mais é do que o espaçamento dessas sessões de indução. Então, ao invés de serem sessões diárias, essas sessões elas vão sendo mais esporádicas, 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, 1 vez por semana, ou a cada 15 dias, até a alta do paciente. E aqui é só os tipos de estímulos, né, que podem ser estímulos únicos, pulsos únicos para avaliação, e pulso pareado também a gente utiliza para avaliação, e os pulsos repetitivos nós utilizamos para tratamento. Aqui é só uma informação técnica. E como é que funciona isso? Nós sabemos que o cérebro ele tem diversas áreas e diversas funções nessas áreas. Aqui, por exemplo, em rosinha, nós observamos o córtex motor e áreas pré-motoras, então está relacionado aos nossos movimentos. Aqui em amarelo, o lobo frontal, mais relacionados a processos cognitivos. Então, dependendo da queixa do paciente, nós estimulamos a área motora ou áreas cognitivas, por exemplo. E, como profissionais, terapeutas, o que a gente enxerga quando a gente utiliza isso? A gente enxerga aqui um sistema de mapeamento, que nós chamamos de sistema 10-20, que é o sistema que nós utilizamos para eletroencefalografia. E, por exemplo, se eu quero estimular a mão do paciente, eu vou estimular aqui a área C3, que é a área motora relacionada ao controle do membro superior esquerdo. Então, por exemplo, se eu quero estimular F7, é uma área que nós estimulamos para pacientes, por exemplo, com doença de Alzheimer ou pacientes com Parkinson com alterações de memória. F3 é uma área que nós estimulamos para pacientes com Parkinson com disfunções executivas, com distúrbios de atenção, por exemplo, ou com depressão, certo? Então, isso é muito técnico, eu estou mostrando isso para os profissionais. Quando nós enxergamos o nosso doente, é esse mapa que nós temos que ter na cabeça para estimular a área que desejamos tratar. É importante ter esse conhecimento. Então, foi isso que eu mostrei. Quando nós fazemos a estimulação, como, por exemplo, a estimulação magnética transcraniana, se o paciente ele tem uma disfunção de marcha, por exemplo, um alvo cortical seria a região que representa as pernas. Se ele tem uma alteração postural, que nós chamamos de CZ, se ele tem uma alteração postural, nós podemos estimular o tronco. Ou, se é um paciente com AVC, por exemplo, nós podemos estimular a área da mão, se o paciente ele tem uma hipertrofia da mão.
nós sabemos que as bobinas, como elas são planejadas e projetadas, elas não atingem áreas subcorticais, elas atingem áreas de estimulação mais corticais. Mas aí você pode perguntar, como que isso funciona na doença de Parkinson, que é uma doença mais subcortical? A gente sabe que as alterações dos núcleos da base são mais subcorticais. Então, diferente da cirurgia, que é algo que a gente consegue colocar o eletrodo mais profundamente em áreas subcorticais, e eu consigo estimular, por exemplo, o núcleo subtalâmico ou o núcleo globo pálido interno, que são regiões relacionadas ao controle dos movimentos e estão alteradas na doença de Parkinson, como que isso funcionaria com o estimulador magnético transcraniano, que não alcança, teoricamente, regiões mais subcorticais, né, com o estímulo? A gente sabe que o nosso cérebro trabalha com conectividade, eu penso que Deus pensou em tudo quando projetou o nosso cérebro. Se você não consegue estimular diretamente alvos mais profundos, como os núcleos da base, nós estimulando hubs, por exemplo, do sistema motor, ou hubs dos sistemas cognitivos, a gente consegue, por conectividade, atingir essas regiões mais subcorticais. É importante ter isso em mente. E a neuromodulação melhora os sintomas da doença de Parkinson? Eu vou citar para vocês alguns trabalhos científicos com foco principalmente em sintomas motores, que é o que eu trabalho na minha rotina prática, e alguns sintomas não motores também, mas vocês podem, se vocês forem pesquisar, tem tratamento de neuromodulação não invasiva para transtorno do sono, para pacientes que têm dor crônica, para pacientes que têm alterações das mais diversas possíveis, mas eu vou focar nos sintomas motores, principalmente aqueles que são mais difíceis de tratar com a fisioterapia convencional e com as medicações, que são os sintomas axiais, como o freezing da marcha na doença de Parkinson, e a disfagia, que são sintomas que respondem mal aos tratamentos convencionais, e talvez a neuromodulação seja um tratamento que possa ajudar na melhora desses sintomas. Então, quando nós pensamos aqui na timeline de evolução da doença de Parkinson, a gente sabe que a doença ela tem fases, né? Isso aqui foi descrito para o BRAC e BRAC, e desde os sintomas iniciais da doença que a gente consegue observar a olho nu, eu diria, a doença ela tem fases, numa fase pré-drômica, que é caracterizada por sintomas não motores, então como constipação, alteração do sono, alguns casos com depressão, e a partir dos primeiros sintomas motores, que é mais fácil fazer o diagnóstico, com tremor, que pode ser unilateral, rigidez, a bradicinesia, e até fases mais avançadas de ROM-IR, com envolvimento de demência. Nesse trabalho, a gente consegue observar que a neuromodulação pode ser útil em várias fases da evolução da doença de Parkinson. Então, aqui, nesse modelo adaptado de Kills em 2007, então, quando o paciente aqui, a doença ela tem fases, né? Então, da fase 1 de ROM-IR até a fase 5, quando o paciente tem um diagnóstico, a gente tem que começar o tratamento o tratamento dos pacientes com medicamentos. A partir do estágio 2, a gente observa a necessidade de considerar a neurocirurgia para alguns sintomas, e a reabilitação é bem-vinda em todas essas fases. E a neuromodulação pode ser uma ferramenta em diversas fases da doença, então desde o início até fases mais avançadas, dependendo dos sintomas que o paciente apresenta. Eu vou falar um pouquinho sobre indicação da neuromodulação para cada fase e os tratamentos dos principais sintomas. Você faz uma busca no Medline, uma busca simples, né, utilizando o termo estimulação magnética transcraniana em Parkinson, a gente observa uma crescente de trabalhos relacionados a isso, então, uma curva ascendente de estudos relacionados a esse tema, e especialmente nos 2 últimos anos, esses estudos têm crescido, e há um aperfeiçoamento dos protocolos a serem utilizados, né, principalmente para tratamento dos sintomas motores. Esse estudo, que foi publicado pelo professor Lefauchère em 2014, é um guideline que é referência para tratamento de neuromodulação de várias doenças, e em relação à doença de Parkinson,
para tratamento dos sintomas depressivos, ele considera nível B de evidência, e para tratamento dos sintomas motores, nível C, ou seja, utilizando estimulação no córtex motor. Não era, em 2014, não era algo assim muito robusto em termos de tratamento, de protocolos específicos para a doença, e isso mudou nos últimos 2 anos. Esse guideline ele foi atualizado em 2018. Ele comenta aqui que se a gente faz uma alta frequência bilateral no córtex motor, você pode ter uma melhora dos sintomas motores, aumentando o nível de evidência de C para B, ou seja, provavelmente eficaz, mas ainda não deve ser utilizado como uma frequência nos tratamentos clínicos, né, como na rotina clínica. Diferente de AVC, que é nível A de evidência, e diferente de depressão, que também é nível A de evidência para transtornos depressivos e em outras doenças também, dor crônica também é nível A de evidência. Em relação à doença de Parkinson, eu vou discutir alguns protocolos e vou mostrar alguns casos meus. Esse outro estudo aqui, isso um pouquinho mais para frente, esse outro estudo de Latorre, 2019, sobre o uso da estimulação magnética transcraniana, um estudo de revisão, foi publicado na Movement Disorders, que é a principal revista de tratamento para a doença de Parkinson. Ele recomenda alta frequência na área motora ou baixa frequência em áreas pré-motoras e para tratamento de sintomas motores. E para depressão, alta frequência no córtex pré-frontal dorso lateral esquerdo. Esse outro estudo, ele fala sobre alta frequência quando você faz uma estimulação na área motora suplementar para tratamento do freezing na doença de Parkinson, um estudo bastante interessante, aqui mostrando um grupo que fez o tratamento, um grupo que incluía 20 pacientes com Parkinson e freezing. Aqui ele utilizou várias escalas de avaliação de freezing, e um grupo controle, um grupo sham, composto por 10 pacientes, não tinha diferença significativa entre os grupos no início do tratamento. E o que a gente observa é um tratamento que foi feito por 6 semanas, ou seja, um follow-up até que longo. Os pacientes eles foram submetidos a 2 sessões de intervenção, com reavaliações antes do tratamento, no meio do tratamento e no final do tratamento, e depois um follow-up de 6 semanas. Aqui em vermelhinho, o grupo que fez a estimulação, em azul, o grupo que não fez a estimulação, fez uma estimulação placebo. O que dá para a gente observar em termos de freezing? No início do tratamento, eles eram iguais, e depois do tratamento, apenas o grupo que recebeu a estimulação diminuiu a quantidade de freezings durante o tratamento. Isso se manteve por 6 semanas após o tratamento. A mesma coisa é o PDRS parte 3, que é uma escala de avaliação motora da doença de Parkinson. Inicialmente eles eram iguais, depois o grupo que recebeu o tratamento diminuiu a pontuação da PDRS, ou seja, quanto menos pontos na PDRS, melhor os sintomas motores. Isso se manteve por 6 semanas de tratamento. E aqui um teste de sentar e levantar, mostrando que inicialmente eles eram iguais também, após receber a estimulação, o grupo que recebeu a estimulação verdadeira, não sham, teve um melhor desempenho na tarefa de sentar e levantar. E o que esse autor concluiu? Que teve uma melhora significativa, importante, apenas o grupo que recebeu a estimulação, comparado ao grupo que não recebeu, isso se manteve por 4 semanas após o tratamento, e que talvez, se você fizer uma estimulação em alta frequência na área motora suplementar, isso tem um efeito adicional na melhora do freezing de pacientes com doença de Parkinson. Então, mostrando que talvez seja uma alternativa de tratamento para aqueles pacientes que têm freezing e caem bastante. Esse outro estudo bastante interessante, mostrando o tratamento de alta frequência na área motora para pacientes com disfagia, com dificuldade de deglutição, que também é uma coisa difícil de tratar. As fonos, elas têm alguns métodos para tratamento, né, da disfagia, mas a gente acredita que a neuromodulação pode trazer um benefício a mais no tempo de tratamento, encurtando esse tempo e tendo uma resposta mais rápida
também. Então, esse estudo foi conduzido em Londres pelo grupo do professor Rothwell, que é um dos grandes pesquisadores do mundo de neuromodulação. Então, ele recrutou 90 pacientes com Parkinson. Desses 90 pacientes que completaram o estudo, foram 19 que receberam tratamento e 11 que fizeram tratamento placebo, certo? Então, o que a gente observa? Inicialmente, os grupos eles eram iguais, né, antes do tratamento, não tinha diferença entre eles, e os grupos receberam 10 sessões de tratamento, né, utilizando a bobina figura de 8 na área motora, principalmente sobre a área da mão. Foi uma estimulação em alta frequência, com 90% do limiar motor, 2.000 pulsos em cada hemisfério, com um follow-up relativamente longo, de 3 meses. Isso é uma coisa interessante nesse estudo, ou seja, que os resultados se mantiveram por pelo menos 3 meses. E o que ele fez aqui? Então, ele pegou um grupo de pacientes que tinham disfagia, utilizaram a videodeglutograma da deglutição para ver a disfagia. Então, aqui a gente observa que esse paciente, especialmente, ele tinha um escape prematuro, quando realizou esse exame, né, de videodeglutograma, ou seja, esse paciente ele broncoaspirava quando engolia, e esse líquido, ao invés de ir para o estômago, ia para o pulmão. E após o tratamento, houve essa melhora significativa desse sintoma. Isso também foi observado nas escalas clínicas que foram utilizadas nesse estudo. Então, inicialmente, os grupos eles eram iguais, aqui vocês podem observar o grupo que não recebeu tratamento em bolinha branca, e o grupo que recebeu tratamento, o grupo real, né, o grupo que recebeu tratamento verdadeiro, em bolinha preta. Inicialmente os grupos eles eram iguais, e após o tratamento, apenas o grupo que recebeu o tratamento teve uma melhora significativa nas várias fases dessa escala, mostrando, então, uma melhora não apenas observada na videodeglutograma, mas também nas escalas clínicas, e a conclusão é que o TMS melhorou a disfagia dos pacientes com Parkinson nesse estudo, mostrado através dos exames clínicos e também da videofluoroscopia. Esse estudo é bastante interessante, eu já reproduzi esse estudo algumas vezes, né, no consultório, com as fonos, e com um resultado bem interessante para tratamento da disfagia. Eu vou mostrar alguns casos para vocês. Esse aqui é um paciente que ele tinha sido hospitalizado por muito tempo e ficou precisou receber ventilação mecânica por conta disso, foi entubado, e a grande queixa era a dificuldade para fala e também para engolir, mas principalmente para fala. Então, nós fizemos algumas sessões de neuromodulação com TDCS na área motora dele, associada à fonoterapia. Aqui vocês vão ouvir antes do tratamento. Aqui ele tentando falar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso. E aí, aqui o alvo da estimulação, que foi a área de CZ. Então, nós colocamos o ânodo em CZ e o cátodo em FP2. Foram feitas 20 sessões de estimulação, e depois aqui, após o tratamento... Cid Barros é meu nome. Eu tenho 82 anos. Eu sou uma pessoa que tem Parkinson, sofro de Parkinson há 5 anos, mais ou menos. Nesses anos... Bom, ele conta a história dele e teve uma resposta muito boa. Essa outra paciente, ela tem um histórico de doença de Parkinson avançada, mais ou menos 15 anos de evolução, e ela nos procurou com o objetivo de fazer a cirurgia, né, procurou a minha equipe com o objetivo de fazer a cirurgia, uma paciente que não era de São Paulo, e ela veio para fazer, e quando nós avaliamos, nós sugerimos que ela fizesse um protocolo de 10 sessões de neuromodulação com TMS. Vocês podem vê-la andando aqui
antes do tratamento. Nós fizemos o teste, que é o Timing Pegou teste, para ela andar. Vocês observem um tremor bilateral, passos muito curtos, uma instabilidade postural, precisa andar com um apoio, tem que ter sempre alguém por perto, por conta de perigo de queda. E aqui ela está sendo avaliada em ON medicação, então o melhor ON dela era isso aqui. Passos muito curtos, muita instabilidade postural. E aqui nós pedimos para ela fazer o mesmo teste. Então, esse teste, o tempo normal dele é 13 segundos. Aqui ela demorou 43 segundos. E aqui o mesmo teste com dupla tarefa, eu peço para ela falar nomes de animais. Você observa que piora drasticamente o desempenho motor dela, piora o tremor. E aqui eu peço para ela virar, né? Então, ela quase cai. Estabilidade muito grande. E essa paciente fez o tratamento, então o protocolo que nós utilizamos foi esse aqui, 2.000 pulsos no córtex motor primário, com bobina figura de 8, foram 10 sessões, com alta frequência, 90% do limiar, 1.000 pulsos na região de membros inferiores, em CZ, 500 pulsos no membro superior esquerdo, em C3, 500 pulsos no membro superior direito, um protocolo que foi inspirado naquele trabalho que eu mostrei para vocês, do professor Lefaucher. Após 2 sessões de estimulação, mais a fisioterapia, que é uma fisioterapia específica para a doença de Parkinson, o que nós observamos? Houve uma melhora interessante, mas ainda não muito significativa, que eu estou pedindo para ela andar, falando os meses do ano de trás para frente, mas a gente observa que o tremor já melhorou. Aqui a paciente também está em ON medicamento, o equilíbrio ainda não está bom, mas o tempo para a execução dessa tarefa diminuiu, eu não coloquei aqui, mas diminuiu em comparação à avaliação inicial, com apenas 2 sessões. Após 10 sessões, que foi o que a gente preconizou para ela, pedimos para ela levantar, virar e sentar, que é o teste TUG. A gente observa uma melhora significativa no desempenho dela, com melhora do tremor, melhora da instabilidade postural, os passos mais largos, melhor para virar também. Embora ainda o equilíbrio precisa ser tratado, ela teve uma melhora bem interessante com o tratamento. E aqui eu pedi para ela andar livremente, dá para a gente observar melhor o desempenho. É uma paciente que continua fazendo fisioterapia online comigo e voltou para um follow-up de 6 meses depois com essa melhora mantida. Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o uso da neuromodulação para tratamento do freezing, como eu tinha mostrado anteriormente, alguns alvos, né, como áreas pré-motoras, o próprio córtex motor, mas essa linha de pesquisa do nosso grupo, que iniciou com pacientes com freezing e alterações de marcha, que já tinham feito DBS, mas mantiveram essas alterações, nós começamos a estimular a medula desses pacientes, aqui alguns estudos que nós publicamos. Nesse estudo, a gente utilizou pacientes que já tinham feito DBS, e mesmo com uma boa resposta ao DBS para os aspectos motores, as alterações de marcha permaneceram, ou com a própria progressão da doença, pioraram. Com essa estimulação na própria medula, houve um aumento adicional do tamanho do passo desses pacientes. E a partir desse estudo que nós começamos a estimular pacientes com estimulação transcraniana por corrente contínua ou com estimulação com TMS, utilizando protocolos de estimulação medular. Então, aqui nesse estudo mostra como eles eram antes do tratamento. Houve uma melhora com o DBS, o PDRS, mas com a estimulação medular houve uma melhora adicional nos aspectos relacionados à marcha, principalmente. Aqui só para vocês verem como era o paciente antes, com a estimulação ligada e com a estimulação desligada. Aqui,
Com a estimulação desligada, eu pedi para ele andar 3 metros, virar e voltar, ele demora 22 segundos para fazer isso. E aqui com a estimulação ligada, ele faz isso em 8 segundos, que é um tempo maravilhoso. Ou seja, traçando para nós um caminho que talvez a medula seja um alvo interessante para tratamento do freezing. Isso a gente fez em pacientes que fizeram cirurgia, e agora, recentemente, o nosso grupo publicou esse tratamento utilizando o TMS. Então, a estimulação magnética para melhora do freezing em pacientes com Parkinson, nesse caso, pacientes que não receberam cirurgia previamente. Então, é um estudo ainda piloto, a gente está ampliando esse estudo. Aguardem convocações para a seleção de novos pacientes, porque a gente está recrutando novos pacientes para esse estudo. Então, aqui, antes do tratamento, eles tinham uma grande incidência de FOG, depois 7 dias, essa incidência de FOG, essa quantidade de FOGs tem uma melhora significativa, que não se manteve aqui no estudo, porque nós fizemos uma aplicação só. A gente acredita que, agora a gente mudou o protocolo, mas acredita que sessões contínuas seja mais interessante do que você fazer uma aplicação só, que é o que a gente tem observado nessa nova fase desse estudo. Então, a estimulação medular é uma alternativa para pacientes com freezing na doença de Parkinson também. Gostaria de mais uma vez agradecer o convite do Parkinson Online e da Associação de Parkinson, deixar aqui os meus contatos pessoais, para quem quiser saber mais sobre neuromodulação, essa é a nossa página no Instagram, Neuromodulação Hoje, onde nós tratamos especialmente sobre o assunto de neuromodulação para várias doenças, não apenas para a doença de Parkinson, mas com foco na doença de Parkinson, porque é a minha especialidade. Esse é o meu Instagram pessoal, doutora DRA Carol Souza, e esse é meu telefone pessoal também para contato, se alguém tiver alguma dúvida, quiser discutir algum paciente, ou se algum paciente quer saber a respeito mais informações sobre o tratamento, também me coloco à disposição. E gostaria de agradecer mais uma vez e me coloco à disposição em termos de dúvidas também. Muito obrigada, até a próxima.